Gente querida, nós seguimos aqui na Igreja Batista de Água Branca, rolando o Conversas Pastorais lá e aqui o Conversas, nesse caso agora, com um pastor, tá? Mas senão aí o jornalista faz umas piadinhas sem graça aqui para a gente conversar sobre um monte de coisas sérias de uma forma descontraída do jeito que é o Sim Pode Crer. E por falar em Sim Pode Crer, bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Sérgio, José obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria poder estar aqui para conversarmos sobre conversas. Conversarmos sobre conversas, é exatamente isso. Quanto tempo de Brasil, Maluá? Olha, eu sou de Angola, Angola. nasci em Luanda. Meus pais são de uma etnia chamada Quimbundo, no leste de Angola, na realidade. E eu estou no Brasil há 10 anos. 10 anos. Frequentando a IBAB há 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos, você já chegou com cargo? Eu vim para o Brasil para fazer minha formação teológica. Ah, entendi. E aí a IBAB foi uma das comunidades que abriu espaço para mim, na altura, para começar a estagiar na IBAB. Entendi. Então tem uma carreira aqui na IBAB, tá? Ah, tem uma carreira e estou sabendo que você já está povoando o Brasil aqui também, não é? Pedrinho acabou de nascer, tem 6 meses agora. Acabei de ver as fotos, lindão demais, que coisa fofa. Tem sido um tempo muito precioso para nós, com a chegada do Pedrinho. Que lindo. Para nós é uma das melhores dádivas que a gente recebeu nos últimos meses, né? Para não falar anos. E me fala uma coisa, o Pedrinho vai ter um Brasil melhor depois do que tem acontecido por aqui? Olha, pensando na nossa conversa, haverá futuro, e até pensando nas ações que o Fórum tem feito, esse é o nosso sonho, inclusive meu sonho como pai, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem se questionado, desde que a gente descobriu que o Pedrinho poderia chegar, a minha pergunta sempre foi: o que significa nascer um filho negro nessa realidade brasileira? Sérgio, eu me descobri um homem negro aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil que eu me descobri negro. Tudo porque vivi experiências, especialmente dentro da comunidade religiosa, que em Angola a gente nunca questionou raça, pelo menos onde eu cresci. A gente é negro e a gente convive, a gente vai, sem questionar isso. Não significa dizer que em Angola não existe o racismo, existe, sim, mas tem um outro modus operandi de como ela funciona. E quando eu chego aqui, eu começo a ter estranhezas no trato, em alguns tratos. Você entra no shopping, alguém fica te perseguindo. Ai, que vergonha. Você quer comprar alguma coisa, paga em dinheiro, a pessoa repara bem o seu dinheiro, mas você reparou que as pessoas que estavam na sua frente... O branco anterior, ninguém olhou nota dele. Aí você vai para a igreja, você começa a ouvir falas racistas. Então isso começou a gerar em mim uma estranheza, que no começo eu não sabia nomear, o que estava se passando. E foi aí que eu tive a primeira noção que aquilo era racismo. E eu sempre tive crises teológicas, assim, eu achei que eu sempre tinha que me resolver teologicamente. E eu comecei a me questionar o que isso significava, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. E não apenas a Bíblia tem a dizer a respeito disso, eu comecei a mergulhar na história do Brasil. Sim. Então, quem são as pessoas negras que chegaram aqui? Como é que isso se construiu historicamente, socialmente? Aí fui entender que, embora, né, com o discurso do mito da democracia racial, que se propagou durante muito tempo, que aqui todo mundo vive em harmonia, não tem racismo. Inclusive, quando eu falo com algumas pessoas que moram em Angola, não é possível, Brasil? Não. Brasil, terra que abraça todo mundo. Mas quando a gente está na realidade, a gente começa a perceber como se construiu a sociedade historicamente, a desigualdade social, como a população negra foi colocada nessa condição de vulnerabilidade, de não privilégio. A gente começa a entender que esse discurso também se articula com os dispositivos religiosos, sim, ou na igreja. A gente fala que o racismo está na sociedade e a igreja é parte dela. Então começa a me descobrir negro. Caramba! E me fala, assim, a gente já falou um pouquinho antes com a Edilene sobre, assim, os problemas, e aqui a gente já está pensando em futuro, falando de soluções. Quais são as ações atuais que
o movimento que o Fórum, Que o Fórum tem feito aqui para a IBAB e também é aberto para outras pessoas, né? Sim. Eu me lembro que a gente teve um encontro do Fórum que nós chamamos Conecta. Conecta. Acho que foi o segundo encontro do Conecta. E aí, no final do Conecta, uma moça negra que não frequenta a IBAB veio me procurar. Falou, pastor, só quero te dar um abraço. Aí ela me abraçou e ela começou a chorar. Eu falei, eita, posso lhe ajudar? Posso ajudar em alguma coisa? Eu perguntei para ela. E ela disse para mim, não, só quero agradecer, porque hoje eu dei uma chance para a igreja. Que lindo. Porque eu vim de uma comunidade, para além de não ser reconhecido, eu sofri muito, mas muito racismo. E eu me fechei para a igreja evangélica. Hoje eu dei uma oportunidade para a igreja evangélica. Não a Jesus, mas para a igreja evangélica. Então, o Fórum, eu acho que essa é uma resposta a futuro, a partir do Fórum. Lindo. E desde que o Fórum começou, nós caminhamos em 12 pessoas, numa liderança horizontalizada. É a maneira como a gente decidiu caminhar, porque a gente entende também que uma das formas como o racismo se estrutura socialmente é através do dispositivo da hierarquia. Então, como a gente constrói essa comunidade? Até olhando para as comunidades do Brasil como comunidades quilombola, embora tenham representantes, mas tem muita escuta, tem muita participação. E a gente decidiu... Malu, só uma observação que agora eu já estou virando especialista. Ô Ed, pode me incluir aí no corpo de comunicação, porque entre as 12 pessoas tem 3 brancos, é isso? Sim, tem 3 pessoas brancas. Tô me especializando aí. Mais uma, então. Então, a gente entendeu que não dá... Acho que o racismo é um problema que foi criado pelos brancos. E a gente não pode deixar eles fora da equação. Também tem que ser parte da solução. Muito legal. E também entender também que nós somos um corpo do Cristo. Não podemos minimizar o discurso que todos nós somos irmãos e a gente tapa o discurso. Não, existe uma injustiça, existe uma desigualdade. E a maneira como o Fórum conseguiu se articular na IBAB ao longo de 7 anos é basicamente em 2 frentes. Uma frente é que nós chamamos de transversal. O que é essa frente transversal? A frente transversal entende que o racismo não é apenas um problema pessoal. Não é apenas um problema individual. O sujeito é racista ou tem práticas racistas. Mas o racismo é uma questão estrutural. E a IBAB é uma instituição. E ela tem vários movimentos acontecendo. Então a pergunta que a gente faz é como a gente caminha com a nossa comunidade para gerar nela ou com os ministérios que fazem essa comunidade acontecer essa consciência antirracismo. Então, nesse sentido, IBAB Jovem, IBAB Criança, IBAB Missão, ou Celebrar por Ser Mulher, que são uma das iniciativas da nossa comunidade, a gente caminha com eles de forma transversal. Nós não queremos ser um departamento de racismo na IBAB. Sim. Nós não queríamos ser um departamento de racismo. Nós entendemos que se racismo é uma questão estrutural, então a comunidade toda precisa se mobilizar para tal. Obviamente que a IBAB é uma igreja muito grande. Sim, sim. E tem muitos ministérios. A gente decidiu decidir alguns que são estratégicos. Por exemplo, IBAB Criança. A gente faz questão. A Edilene, que acabou de passar aqui, o ano passado, no mês da Consciência Negra, a gente contou a história da rainha de Sabá. Aquilo foi um show. E as crianças, muitas vieram me procurar, tio, eu não sabia que tem a nossa cor no texto bíblico. Olha isso. Então isso muda o imaginário, isso muda o imaginário da criança, E com opulência, do adolescente. né? Com opulência. Rainha de Sabá, com todas as Sim. suas malas e... Total, enfim, total. Então ele tira inclusive esse estereótipo da África como esse lugar da pobreza, da miséria, porque ela era rica. E várias outras narrativas, no Novo Testamento, Simão, que ajudou a carregar a cruz, o cara que inclusive abençoou o apóstolo Paulo para ir fazer missão, o Níger, não, o Simão Níger, que abençoou o apóstolo Paulo. Então, você tem várias narrativas no texto bíblico que estão lá presentes. Mas por causa de uma hermenêutica eurocêntrica e
que foi branqueada, a gente não conseguia ver. Inclusive, eu me lembro, a primeira vez que eu fiz uma releitura da Bíblia, numa perspectiva negra, eu tomei um susto de ver a minha cor no texto bíblico. Olha só. Isso para mim, como pode? Eu nasci num berço cristão. Então, como pode eu encontrar figuras negras? Eu nunca tinha visto essas pessoas. E isso fez muita diferença, porque eu cresci num meio que foi colonizado por Portugal. E o ideal de um jovem negro em Angola era se parecer com um branco. E eu me lembro a primeira vez que eu vi um homem branco na minha frente. Eu estava fazendo a terceira série. E no meu imaginário, olha, aqui achei o meu ideal. Então, se perceber nas páginas da Bíblia e se compreender, inclusive, que eu sou imagem e semelhança de Deus, isso faz muita diferença. Você faz paz com a sua identidade. Você se aceita, você se reconhece. Eu sempre li Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós conhecemos esse texto. Mas olha onde está brotando esse texto. Esse texto está brotando para uma comunidade, para um povo que foi colonizado 400 anos. O que acontece em 400 anos? Você perde a sua identidade. Você só se reconhece a partir do opressor. Você só se reconhece a partir de quem está te dominando. E quando eles são libertos, eles se questionam quem nós somos. Moisés teve que recontar a história. Vocês são imagem e semelhança. Numa cultura que quem é imagem e semelhança são os deuses. Quem é imagem e semelhança é quem está no lugar do poder. Então isso gera uma revolução, uma transformação tão profunda e que eu vivenciei. Uma experiência foi aqui, inclusive, na IBAB. Então nós trabalhamos num primeiro momento de forma transversal com os ministérios da IBAB. E num segundo momento, nós trabalhamos aquilo que nós chamamos na nossa linguagem de forma autorais. Nós entendemos que sim, não queremos ser um departamento de racismo, mas tem coisas que a gente precisa fazer para sinalizar dentro da nossa comunidade. Então, que são os nossos projetos que o Fórum toca, especialmente com as 12 pessoas que construímos essas ações juntos. Então, nós temos, por exemplo, o Conecta. O que é Conecta? É um evento que acontece um mês sim, um mês não. A ideia é a gente se encontrar, porque a gente, quando fala de raça, a gente sempre fala do lugar da dor. Não temos potência como comunidade negra, tem muita potência. Então a gente se encontra para se aquilombar, para se reconhecer, a gente se encontra para se escutar, pastoreio mútuo, se abraçar, orar junto. Então o Conecta é esse espaço que a gente constrói de forma comunitária e junto. Para além do Conecta, nós temos o que nós chamamos, por exemplo, clube de leitura. Amei essa daí. A gente fez várias perguntas, por exemplo, a muitas pessoas, quantos autores cristãos negros você conhece? A grande maioria não conseguia citar 2. Eu vivi isso também, eu estudei no seminário. Não conhecia nenhum livro de um pastor ou de um teólogo negro, não tinha. Nem era referência. Inclusive num seminário que majoritariamente eram pessoas que vinham da África. Olha só. Então não tinha referência. Então o clube de leitura surge nesse lugar. A gente trazer leituras negras, não brancas. A gente leu Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Foi disruptivo, a gente ouviu o testemunho de pessoas assim. Eu só vim participar porque eu falei, como pode uma igreja ler Bell Hooks? Que legal, que legal. A gente leu Dádiva do Amor, que estamos a ler agora. Desmond Tutu, o Perdão, é um dos textos que a gente leu. Para além do clube de leitura, nós temos o curso Negro nas Sagradas Escrituras. Caramba! Que vai acontecer, inclusive, a 4ª edição agora no dia 17. Quinta-feira agora. É presencial, um curso presencial. O clube de leitura acontece online, via Zoom. Tem mais de 100 pessoas a participarem a nível do Brasil todo. Que lindo! Muita gente participando. Aliás, Malu, o nosso clube de leitura, como não poderia ter outro nome, é Sim Pode Ler. Ah, que assim legal. Pode Crer o podcast e o Sim Pode Ler o nosso clube de leitura. Já recebi, inclusive, os flyers do clube de leitura de vocês para eu me inspirar para fazer o nosso que também, bacana, tá? que bom. Já estou fazendo benchmarking aqui com o trabalho de vocês. Obrigado. Para o FCNC essa inspiração também. E, inclusive no clube de leitura, para nós é clube de leitura e diálogo, porque a gente entende que não dá para a gente superar o racismo se a gente não conversar. Então, mesmo sendo na salinha do Zoom, a gente conversa. Monta um monte de salinha no Zoom
para a gente conversar, para cada um trazer a sua impressão do texto, porque eu acho que isso é importante. Então, para além do clube de leitura, nós temos o curso, né, que é uma leitura negra, uma leitura africana da Bíblia, que não está em muitos seminários, inclusive, e são pessoas que, inclusive, gabaritadas. Edilene, que inclusive é professora, é uma das professoras. A Adriana Dantas, que é uma mulher negra, que é professora da USP, é irmã da nossa comunidade. Nós temos o Emiliano Jamba nessa edição agora, que vai falar também. Então, é tentar trazer o letramento para a nossa comunidade e não só. Para além do clube de leitura, o letramento, o Conecta, nós temos o que nós chamamos Julho das Pratas. O mês de julho é celebrado, né, a mulher negra, latina e caribenha, né? Então a gente fala sobre a saúde da mulher negra, que é fundamental. Nós temos um outro projeto também, que é a roda de samba, para a gente celebrar a negritude em Jesus. Então a gente se reúne Eu quero aqui, saber tem qual que é a data da feijoada com samba, porque... Vai ser agora em novembro, provavelmente na segunda semana. Ó, mês que vem. Cleoci, se você não me passar isso daí, a gente vai ter problema, tá? Porque eu já estou agendando que eu quero estar aqui na roda de samba com feijoada. Então Nossa. a gente celebra em Jesus a nossa negritude, a valorização da identidade. É um evento aberto para toda a comunidade. E tem um projeto que a gente também acha fundamental, que é o evento do 14 e 13 de maio, que a gente chama assim, né? A gente sabe que, historicamente, 13 de maio, sim, a dita Lei Áurea, né, que foi promulgada. Então, a gente montou um movimento na nossa comunidade de 13 e 14 de maio, para nós, a comunidade negra, e ela é justamente para trazer as pessoas que fazem Ibabe acontecer para conversarmos sobre. Que a gente entende, novamente, que não dá para conversar sobre racismo pensando apenas que é uma questão individual ou pessoal. E pensando na Ibabe, que é uma comunidade grande, a Ibabe acontece por causa dos voluntários. São mais de 1000 pessoas fazendo a Ibabe acontecer. Então, se a gente quer, de fato, ser uma igreja do futuro, o futuro é agora, e ela começa com o letramento dessas pessoas que fazem Ibabe acontecer. Então, no 13 de maio, a gente reúne a comunidade toda para a gente conversar sobre, especialmente os voluntários, as lideranças. Então, essa é a maneira como o Foro tenta caminhar aqui na nossa comunidade, de forma transversal e autoral. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu! Eu estou absolutamente encantado. E outra coisa que assim não dá para deixar de perceber, assim, a questão assim da similaridade, como vocês são parecidos na graça, na paixão pelo trabalho, em abraçar assim uma causa, assim, na verdade é muito mais do que uma causa, é muito mais do que um ativismo, assim, é o cristianismo do dia a dia, é trazer o cristianismo, abraçar questões que a igreja deixou de abraçar, fora há muito tempo. De abraçar. Infelizmente, mesmo explodindo o caso Floyd, né, que eu acho que foi uma guinada no mundo, que mesmo as pessoas que foram negacionistas durante muito tempo que não existe racismo no Brasil, é um mimimi, eles entenderam que está acontecendo alguma coisa. Mas ainda assim, poucas comunidades elas se abrem para essa temática. E tem, inclusive, narrativas, justificativas bíblicas, teológicas, que tipo assim, se eu me converter, é automático que eu não vou ser racista. Mas essa pessoa não tem consciência de como o racismo opera na nossa sociedade. E o discurso de tipo, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Será que todos nós somos iguais? Vamos parar para entender como é que funcionam as nossas igrejas, quem são as pessoas que estão na estrutura do poder, quem está batendo o martelo, quem a gente ouve, quem a gente escuta, onde estão as pessoas não brancas na nossa comunidade. Então, quando a gente começa a questionar essas coisas, a gente começa a perceber que tem uma coisa lá velada,
e que a liderança não tem coragem de assumir, de reconhecer. E eu penso que se a gente afirma que nós somos imagem e semelhança, a pauta racial é inegável, porque existe uma humanidade que está sendo negada. Que quando a Bíblia afirma para nós que somos imagem e semelhança de Deus, não é o branco que é imagem e semelhança de Deus. Inclusive não é o homem que é imagem e semelhança de Deus. É a humanidade, é branco, amarelo, vermelho, que é imagem e semelhança de Deus. O grande problema é que tem um lado dessa humanidade, dessa imagem de Deus, que está sendo desfigurada por causa do pecado do racismo. Sim. Então, é mais do que urgente. Tem uma dor muito profunda e tem uma desumanização em muitas pessoas negras da nossa comunidade. Então, eu acho que falar de racismo não é só um movimento social, graças ao movimento social, que abençoou muito, porque eu acho que a igreja tem um problema. A igreja sempre fica na retaguarda, na defensiva, né? O mundo avança 10.000 passos, só depois é que nós tomamos consciência, precisamos conversar. Eu acho que o movimento social, o movimento negro no Brasil, fez um papel fundamental, que inclusive ajudou a própria igreja a ter consciência que tem um problema, tem um pecado aqui, como nós tratamos na nossa comunidade de fé. Que racismo não é apenas um crime, é um pecado. É uma ofensa à humanidade, é uma ofensa a Deus, porque a gente desumaniza a humanidade do outro. Então, é urgente. Lindo demais. E eu me lembrei de uma coisa, agora que eu vou até falar olhando para a câmera, quando eu postei o vídeo do Ed chamando todo mundo para o Conversas desse ano, alguém que me segue chegou lá no comentário, porque assim, não tem uma vez que o Ed não fale assim, bom dia. Bom dia não, porque você não fala bom dia, porque você... Assim, o bom dia dele, um monte de gente já fica brava. Isso Sim. Quem é usado por Deus acaba incomodando, né? E alguém chegou lá no post e falou, alguém ainda ouve esse herege? Então, olha, o que a gente mostrou esses 2 dias aqui é assim como funciona a igreja, de quem você tentou resumir com uma palavrinha com 6 letras chamando de herege. Olha o tipo de discussão que a IBAB tem proporcionado. Isso, a gente está falando do que está acontecendo aqui, sem falar das coisas maravilhosas que foram discutidas lá e que estão todas disponíveis na internet. Então, caramba, que esse tipo de consciência, que o trabalho de vocês assim se espraie e se espalhe por igrejas em todo o país. Hoje eu falei para o Rafa aqui que a gente precisa de uma revolução preta nas igrejas, seja no cabelo, na moda, no jeito de cantar, na teologia, assim, a riqueza do Brasil foi sufocada em nome desse embranquecimento de quem sempre controlou tudo. Amém. E eu fico morrendo de vergonha de ver editoras importando livros para falar sobre racismo, com o tanto de brasileiro evangélico sofrendo racismo aqui. Ou seja, até para falar sobre o racismo eles importam. Então, agora, graças a Deus, Recriar tem alguns livros, a gente já tem agora algumas pessoas discutindo. Mas, assim, a minha oração é que Deus, assim, multiplique sobremaneira o trabalho de vocês para que o Pedrinho, para que o Pedrinho já desfrute de um mundo de um Brasil menos desigual, Amém. Menos racista, mais próspero e cujo cristianismo, assim, não entristeça tanto a gente, como todos os dias a gente vê os nossos irmãos aí aprontando. Amém, amém. Sérgio, eu acho que o racismo é um grande abismo que a gente precisa superar. Eu, te ouvindo, eu lembrei de uma história. Eu cresci num bairro que fica aproximadamente 20 quilômetros do centro da capital de Luanda. É um bairro muito pobre, foi um bairro muito pobre, com uma desigualdade absurda. E eu me lembro que nós éramos criança, adolescente, todo mundo brincando na rua. E como era um bairro que não tinha saneamento básico, quando caía chuva, aquilo começou a criar ravinas
aquele buraco, aquela vala. E aos poucos, essa chuva torrencial começou a criar essa ravina, virou um buracão. E esse buracão começou a construir imaginários. Porque na outra hora todo mundo estava junto, as casas estavam juntas. Mas essa ravina separou a gente. Criou um grande abismo. Tanto é que meu amigo do outro lado virou meu inimigo. E a gente era criança, as moças de lá não podiam namorar com os adolescentes de lá. Era um abismo. E isso começou a crescer mais. E eu me lembro que aqui vocês chamam TV por assinatura, né? Sim. TV por assinatura tinha algumas casas do outro lado. E no meu lado não tinha. Não tinha. A luz elétrica chegou do outro lado primeiro. No meu lado só chegou depois. Então era um grande abismo. E que isso começou a gerar rivalidades, inclusive. Mas na outra hora a gente caminhava juntos. Então eu penso que racismo é esse grande abismo que nos separa, que nos desumaniza. E eu penso, Sérgio, que a gente não tem como superar o racismo nas nossas comunidades de fé, na nossa sociedade, se pelo menos a gente não pensar pelo menos 3 coisas. E eu gosto de pensar isso, até pensando na narrativa de Êxodo, né? Que você tem esse povo que estava na condição de escravizado e que chega à libertação, mas não basta a libertação. Não basta a libertação. A libertação não é suficiente. O que aconteceu? A Lei Áurea foi promulgada, mas onde é que estava a população negra? Abandonadas, no relento. Inclusive, isso justifica muito o surgimento das comunidades, que no outro hora nós chamamos de favelas. Sim. Então não basta a libertação. Esse povo que foi liberto do Egito, eles se questionaram, quem nós somos? Aí Moisés teve que recontar o Êxodo, falar do Deus de Javé, mas não apenas Javé, ele contou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi buscar ancestralidade. Então, quando a gente trabalha a temática do racismo, está em pauta também a questão da identidade. Quem é esse povo negro? E é esse, para nós vamos buscar narrativas bíblicas, mas também precisamos voltar nas nossas histórias. Tem história de rainha, de rei na nossa comunidade. O povo afro-brasileiro. Isso é fundamental. Mas não apenas dignidade, não apenas identidade. Porque esse povo foi liberto, questionou a sua identidade, quem nós somos. Aí Deus se afirmou como Javé, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas não apenas isso, esse povo estava com fome. Deus teve que dar maná. Isso tem a ver com dignidade. Então não dá para a gente pensar a raça, o problema do racismo no Brasil e nas nossas comunidades, se a gente não pensar a questão da dignidade. Quantas pessoas negras não têm direito, inclusive, a ter trabalho? Ou se tem trabalho, é precário. Isso é fundamental, nós pensamos. Mas, por último, não basta apenas identidade e dignidade. Eu acho que a gente precisa pensar naquilo que nós chamamos de representação ou representatividade. Porque esse povo ocupou a terra prometida. Então é fundamental pensarmos isso. Quem são as pessoas que estão no lugar de poder? Porque libertação, ok. Mas quem são as pessoas que estão ocupando os lugares de poder? Nas nossas comunidades. Foi isso que aconteceu no episódio de Atos dos Apóstolos, que estava tendo uma injustiça por causa da questão racial, porque tinha uma turma que era judeus que vieram de Alexandria ou das comunidades diaspóricas que falavam grego, e por causa disso elas estavam em Jerusalém e eram excluídos por causa da questão cultural. E elas estavam vivendo uma injustiça racial lá. E o texto diz que quando os apóstolos se reuniram, a maneira como eles resolveram isso, uma das coisas como eles resolveram isso, foi colocar pessoas no poder. E não eram pessoas judias de Jerusalém. Eram pessoas gregas, judeus que nasceram na diáspora, e tinha um que inclusive era pagão, era gentio, como nós chamamos hoje. Então, não dá para a gente conversar. Um deles, inclusive, era Felipe, né? Felipe era um judeu grego. Estevão era um deles também. É um judeu grego, de fala grega.
Então não dá para a gente pensar a superação do racismo sem a gente pensar os lugares, sem a gente pensar quem são as pessoas que ocupam os lugares do poder. Então, libertação, dignidade, identidade e representação é fundamental para nós pensarmos ou para termos um futuro de uma igreja evangélica melhor. Eu estou aqui me deliciando com esse papo. Alô, super obrigado pelo Obrigado, tempinho Sérgio. conosco. Toda a nossa estrutura de comunicação nas redes sociais, nas coisas. Se sempre que tiver alguma coisa nova, vou ter o maior prazer em divulgar lá nos meus perfis sobre o curso que vai começar, sobre o clube de leitura. E quero ter também mais de 100 pessoas e com os grupos, os grupos dentro do Zoom, não é? Ele me apresentou tudo. Vocês têm um embaixador aí também, Sim. que tá lá me contando todas as coisas. Deus abençoe vocês, obrigado Obrigado a juntos você, aí. obrigado a sua equipe. Deus continue a abençoar a sua vida e seu trabalho também. Amém, muito obrigado. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!